ITV Futebol Clube. Oferecimento. Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. E Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube. São 8 horas em ponto, ao vivo nesta segunda-feira, através do canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Ao vivo também, através da Rede Mundial de Computadores. Estamos na internet, estamos na rede social, através do Facebook. A página da ITV no Face é facebook.com/canal Itu TV. E através desta página que você pode interagir conosco, mandando o seu comentário no decorrer aqui do nosso programa. Vamos falar nesta segunda-feira, claro, de Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo e a França conquistou o título, bateu a Croácia, o segundo título mundial da seleção francesa. Vamos acompanhar os gols, enfim, falar bastante desta grande final da Copa do Mundo Rússia 2018. E no segundo bloco, vamos dar amplo destaque aqui para o Campeonato Amador de Itu. Já estamos na fase semifinal, hein? Já conhecemos os 4 semifinalistas, ou como dizem lá em Portugal, estamos nas meia final, né? Meia final, já fase meia final, aí para esta semifinal. E o Grêmio acabou caindo, né? Acabou sendo eliminado pelo Juventus, deixaram o Juventus chegar, hein? Agora segura. Vamos falar bastante a respeito do Amador a partir do segundo bloco. Quem já está ao vivo conosco aqui, Gabriel Campreguer e também o Gilberto, né? Que é presidente do São Paulo. Gilberto, boa noite, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Primeiramente, agradecer a oportunidade que vocês têm na Liga do Futebol Amador de Itu. E obrigado aí por tudo que vocês vêm fazendo. Um abraço aí pro pessoal aí do Grupo UFC e do Debate da Varza, os amantes do futebol de Itu. Tá certo, é a palavra do Gilberto, né, presidente do São Paulo, participando pela primeira vez aqui do nosso ITV Futebol Clube. Vai falar bastante a respeito do São Paulo, que está classificado para a semifinal. O time acabou perdendo para o Santa Rita, mas tinha vantagem, enfim, está na sequência do Campeonato Amador 2018. E aqui o Gabriel Campreguer. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal de casa. Final de Copa do Mundo, Amador pegando fogo, né? Vamos ver se o Vidal chega também. A gente tinha a confirmação da presença do Fábio Vidal, jogador do Juventus. Ele vem de Indaiatuba, talvez tenha se atrasado. O Vidal chegar, a gente dá uma interrompidinha no bloco aí para ele poder entrar aqui pro estúdio. Sem dúvida nenhuma. O Vidal que acho que ele chegou, inclusive. Boa, né? Chegou. Já tá aí. Daqui a pouco o Vidal já vem para participar conosco aqui do nosso ITV Futebol Clube. Se der tempo dele já entrar, nós vamos para o intervalo aqui e na sequência já voltaremos com a presença do Fábio Vidal e aí ele pode participar conosco, né? Desde o primeiro bloco, desde o primeiro assunto aqui do nosso programa, que é a final da Copa do Mundo e na sequência, claro, para falar bastante sobre o Campeonato Amador, já que o Vidal atua pelo Juventus e acabou fazendo grande partida na manhã deste último domingo, ajudando o Juventus a garantir a classificação. Então fique ligado, não saia daí, vamos para o intervalo e na sequência voltamos com o Gilberto, com o Gabriel Campreguer e também com o Fábio Vidal ao vivo aqui em nosso estúdio. Não saia daí. Com o Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.
Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Oito horas e 5 minutos de volta ao vivo aqui com o ITV Futebol Clube, pela ITV, canal 24 da NET e ao vivo também através da rede social, através do Facebook. A página da ITV é facebook.com/canal ITUTV. Já fazer aqui alguns registros, Beto Alves acompanhando o nosso programa, Maria Miranda, Naldo José, o Dodo lá em Porto Feliz, mordomo da Associação Atlética Porto Felicense, acompanhando mais uma vez o nosso programa, Ana Conte, Adriano Sampaio, Durvanil Silva, enfim, todo mundo acompanhando esta edição ao vivo do ITV Futebol Clube. Mande a sua mensagem para cá, interaja conosco. Bom, quem chegou aqui já em nosso estúdio, Fábio Vidal, atleta do Juventus, ajudou o Juventus a garantir a classificação. Boa noite, obrigado pela presença, Vidal, mais uma vez aqui. Boa noite, Bruno. O prazer é meu. Mais feliz ainda depois de uma grande conquista, onde foi a vitória em cima da equipe do Grêmio. Sem dúvida nenhuma, uma grande vitória, um resultado. Muita gente acreditava, né, que o Grêmio conseguisse confirmar a classificação. O Juventus acabou vencendo por 2-0 e confirmou presença na semifinal a partir do segundo bloco. Né? O segundo bloco já é esse aqui, porque o Vidal chegou e nós interrompemos o programa. Nosso segundo assunto será o Campeonato Amador 2018 e aí vamos falar sobre as partidas que foram realizadas neste último domingo. Vamos iniciar falando de Copa do Mundo. Tivemos a realização da grande final entre França e Croácia lá na Rússia. Temos imagens, inclusive, os gols que garantiram a vitória da seleção francesa, que acabou ficando com o título. Gabriel Campregger, merecida a conquista? Merecida, né, Bruno? Acho que foi quem melhor apresentou o futebol durante a competição, manteve o nível mais alto o tempo todo e era uma seleção... Você pega a primeira fase, né? Parece que eles jogavam dentro da necessidade da partida, né? Do Peru, ganhou joguinhos mais tranquilos, empatou com a Dinamarca e quando passou de fase, meio que sempre no limite, mas sempre jogando bem, né? Ganhando da Argentina um pouco apertado, mas fazendo boas partidas, ganhando da Bélgica de 1-0 num gol numa jogada de escanteio. Mas acho que no contexto do todo, analisando o geral, a França foi quem mais mereceu realmente. Pegar a Croácia vinha de 3 prorrogações, né? Jogou um jogo a mais, né? 90 minutos de 3 prorrogações. Então, acho que o título fica em boas mãos. Sem dúvida nenhuma, grande campanha da França, uma campanha bem consistente que soube aproveitar melhor, né, as oportunidades que teve, principalmente na fase mata-mata. Gilberto, sua análise desta final, a conquista da França diante da Croácia. Eu apostava muito na Bélgica, que foi uma seleção que nos surpreendeu. Eu apostava muito no final Bélgica e Croácia. Não achava que a França chegasse. Mas organização, né? Você vê a seleção da França jogar. O moleque de 19 anos fez diferença. E foi merecido a França. O Mbappé é um grande talento realmente da seleção francesa. Tanto que foi eleito o melhor jogador jovem, né? Desta Copa do Mundo 2018. Vidal, o Gabriel trouxe o detalhe aí com relação à Croácia, né, que acabou disputando 3 prorrogações, ou seja, 90 minutos a mais, né, um jogo a mais, a equipe acabou disputando. Certamente isso pesa, né, fisicamente para o elenco. O pessoal até comentava na transmissão de ontem que uma hora a conta chega, né, e o pessoal no segundo tempo sentiu, né? É verdade, não tem como você fugir disso, né? Até o próprio psicológico, né, acaba ficando um pouco abalado. Até porque acho que desses 3 jogos aí que eles foram para a prorrogação, 2 ou os 3 mesmo foi para os pênaltis. Então a parte psicológica ela também pesa um pouco aí. Sem dúvida que pesa. Ô Gabriel, mas é para se destacar nessa grande campanha que fez a seleção da Croácia. Extremamente competitivo, né, Bruno? E depois do chaveamento da primeira fase, ficou num lado bom da chave, né? Aquele lado
de lá, tinha só a Inglaterra que já tinha sido campeã lá embaixo e tinha... era só a Inglaterra? Era, né? Que era mais forte. E a Espanha, não, e a Espanha que ficou diante daí da Rússia, perdeu né? para a Rússia. Quando perdeu a Espanha, perdeu da Rússia, aí a chave Quando a Espanha perdeu para a Rússia, perna aquela ali chave ficou muito né? mais tranquila, né? Sem tanta camisa, sem tanta tradição, apesar da Inglaterra ter todo esse peso, é um time que tem uma séria dificuldade em Copa do Mundo, e a Croácia foi crescendo. O Gilberto lembrou bem, né? A Bélgica parecia que ia chegar, aquela geração, etc. Mas são dois times que eu acho que tem mais uma Copa, né? Mesmo esse time da França aí, com exceção do goleiro que tem um pouco mais de idade, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas é um time de mais uma Copa. E a Bélgica também, né? Tem vários jogadores com possibilidade de ter mais um Mundial, essa geração novamente, e vai amadurecendo, né? E a gente fala muito com relação à manutenção do trabalho do treinador à frente da seleção brasileira, a gente comenta muito aqui, né? E a maioria defende a manutenção do Tite como técnico para ter um trabalho realmente a longo prazo. Isso acontece, né, Gilberto? O Didier Deschamps na França teve continuidade ao trabalho dele, mesmo depois de resultados negativos, mesmo depois de perder uma Euro em casa diante da seleção de Portugal, foi mantido, fazendo um trabalho de renovação e o resultado está aí, coroado com o título. Assim como o da Bélgica também, né? O Roberto Martins tem um trabalho um pouco mais curto, mas também já está há um certo tempo. Você veja, se você pegar a seleção brasileira hoje, foi muito bagunçado nos últimos anos. Então, assim, acho que o Tite tem que continuar assim e fazer manutenção para ver se a gente consegue colher os frutos lá na frente, porque foi muito feio para a gente. Vidal, sua opinião com relação à manutenção do Tite como treinador da seleção brasileira? Também sou a favor. Eu acho que, na verdade, assim, não foi de tudo ruim, até a maneira com que ele pegou a equipe na época e a evolução que teve. É lógico que ainda falta muita coisa, alguns detalhes ali. Eu particularmente, como ex-jogador, eu vejo, não sei se é o ponto aqui que a gente pode falar, mas ainda mesmo assim ainda passa muito a mão na cabeça do Neymar. Acho que não sei se o Gabriel viu um comentário do Bernardinho, falando que gostaria de ser o coach dele. Acho que isso é sensacional se viesse acontecer. E se o Neymar tivesse humildade também de ouvir o que ele tem para falar. Porque eu acredito que o Bernardinho, numa situação dessa, ia acrescentar e muito, porque eu acho, até antes da Copa, eu sentia, vendo e acompanhando, que a gente poderia perder na parte psicológica. Na época, não sei, assim, poderia perder numa expulsão do Neymar, porque ele já sabia que ele ia ser caçado em campo. Sim. Né? Por mais que fale que ele pula, ele faz isso porque para se proteger, só que houve um exagero, sim, né? mesmo na vontade de se proteger. Mas eu acho que a parte psicológica nossa, da nossa seleção, acho que ela não foi bem trabalhada. Essa é uma opinião minha, né? Não, eu concordo, acho que o Brasil, mas eu acho que isso é um pouco do latino também. O brasileiro tem um pouco de dificuldade com essa questão psicológica, a gente vê às vezes em Olimpíadas, inclusive comenta aquela seleção do vôlei que tinha que ganhar, e o brasileiro lida um pouco mais de dificuldade do que o europeu com essa questão psicológica. Uma coisa que eu ia falar contigo é duro a gente dizer que tem uma fórmula pronta, né? Você falou da continuidade do técnico. Você concorda que para a Croácia o vice-campeonato é como um título? Foi recebido com festa em Zagreb, etc. O Dalit assumiu a seleção 9 meses antes da Copa. Então, um contraponto aí, né? Não, um trabalho de continuidade. Futebol não acontece, né? Não é exato. Não é uma ciência exata, né? Não. Até isso que eu ia te perguntar, você com experiência dentro do campo, com rodagem por muitos clubes aí, existe um momento que normalmente a troca de técnico surte o efeito? Assim, fazendo a leitura em vários aspectos, em vários momentos, sim. Por exemplo, nós pegamos, vou citar um exemplo meu quando eu jogava profissionalmente. Nós jogamos no Curitiba, nós fomos campeão estadual com o Abel Braga, e depois no Campeonato Brasileiro seguinte nós ficamos 10 partidas sem vencer, quase caindo no Brasileiro. Então o Abel Braga já não tinha o que tirar daquele grupo, né? Então houve-se a necessidade de mudança de comando. E chegou o Márcio Araújo na época. Depois nós ficamos 10 sem perder com ele. E aí ele começou, e ele sabia, porque ele, na verdade, no estadual, ele estava no Paraná. Então ele conhecia os jogadores que tinham, né? Então foi um momento ali que precisou ter essa mudança de treinador, de comando,
para que ele viesse com a filosofia de trabalho dele diferente. Mas não é que o grupo derrubou o Abel, né? Não é isso. Não acontecia mais, Não acontecia mais, ele não conseguia tirar. E era um baita de um cara, que brigava pelo grupo, e o grupo querendo também por ele, porque, inclusive, no jogo que mandaram ele embora, que foi contra o Guarani, é nítido, o presidente começou a emprestar o jogador, e falando que ele que estava emprestando. Ele subiu no campo, num rachão pré-jogo, né? Jogo contra o Guarani. Foi lá na roda da imprensa e falou pro presidente. Falou, você assume as coisas que você fala, as coisas que você vem fazendo, porque eu não estou emprestando jogador nenhum. E aquilo que ele fez, foi uma das atitudes, né, que eu estou colocando aqui, para que a gente tentasse dar a vida pro cara lá dentro. Só que realmente não vi. Nós acabamos perdendo esse jogo pro Guarani em casa de 3-0. Já era o momento que não ia dar mais... Já era o momento. Não estava encaixando as coisas. E aí que eu discordei de você outro dia, que aí são 10 jogos, né? Já não tem mais o encaixe, etc. Para mim, estando de fora, não moro em Sorocaba, não sou de lá, não acompanho, seco o São Bento, o que fizeram com o Paulo Roberto Santos foi uma sacanagem. O cara pegou o time na Série D, não classificava em nada no Paulista, fez de tudo. Agora são 4 derrotas seguidas, uma posição acima da zona de rebaixamento, né? Mas com 2 derrotas derrubar o cara é um absurdo. Já está flertando com a zona de rebaixamento. Aliás, acho que não foram 2 derrotas. Aliás, acho que foi a única derrota naquele momento. Ele caiu Perdeu para o Londrina e já caiu. Já caiu. Mas ali também era uma situação onde o clima entre diretoria e treinador já não era aquela maravilha, viu? Mas o cara esquece... Então, que o brasileiro aí entra naquela cultura, né? Que o brasileiro tem memória curta. Então, por exemplo, o cara roeu o osso nas divisões de baixo, tudo. Até como agradecimento, como, né, gratidão pelo que o cara fez no clube, independente de qualquer coisa. O São Bento, né, não estou eu aqui para falar, mas dificilmente vai ser campeão. Não, né, a briga do São Bento não é essa. Isso, é de permanência. A briga dele é permanência. Então, deixa o cara ver o que vai dar e tal. E a cultura do brasileiro é ruim por causa disso. Porque aí até nós conversamos, eu lembro até hoje que nós conversamos lá, né, na vez que eu vim aqui, mas como que começa isso? Começa na base. Você chega pro treinador e fala, a gente tem um projeto a longo prazo e tal, e nas primeiras derrotas que você tem no clássico para um Corinthians, você estando com a camisa do Palmeiras, você já vai mandar embora. Acabou o projeto, foi por água abaixo. Mas parece que... Imediatismo, né? Parece que houve um desentendimento, né, entre ele e o presidente. Tem uma coisa que vai além do... Foi uma questão pessoal. Foi problema interno entre a diretoria e o treinador. Pelo menos a informação que eu tenho é essa, né? Tem inclusive um problema entre os dois após o jogo do Londrina, enfim, aí... Acabou acontecendo isso, a demissão do Paulo Roberto Santos. Ô Vidal, aproveitar, né, você já trouxe aí esse fato com relação quando era atleta profissional, citou esse exemplo aí da troca de treinador na época do Coritiba. Eu queria ouvir sua opinião com relação ao Neymar, né, porque ele chegou para disputar o Mundial, para buscar o título, para quem sabe ser eleito o principal jogador da Copa do Mundo, potencial para isso ele tem, futebol para isso ele tem, e ele acabou saindo da Copa como um motivo de chacota mundial, não foi nem nacional, é mundial. A gente acompanha a imprensa internacional, até comentava com o Gabriel que durante a disputa ainda do Brasil na Copa do Mundo, ele já estava sendo questionado pela imprensa internacional naquele momento como um atleta que fazia muita firula, que forçava demais a situação, que ficava rolando demais no gramado, enfim. E quando o Brasil foi eliminado, isso aí veio à tona de uma maneira que todo mundo começou a fazer piada, grita Neymar, cai no chão, sai rolando. E vai ter que ter um trabalho psicológico muito forte. Acredito que vão ter um trabalho enorme para tentar mudar essa imagem dele, Vidal. Na verdade, que eu fiz aquele comentário no início, né? E vai ser tão difícil tirar isso, porque essa Copa, o Neymar vai ficar marcado por isso, né? Por mais que na próxima Copa o Brasil seja campeão, o Neymar vai bem, mas sempre vão lembrar dessa Copa e o que ele fez nessa Copa. A Copa que o Neymar caía, né? O lado negativo da Copa, sem dúvida, foi o Neymar. Porque hoje mesmo eu vi uns vídeos lá de crianças, não sei nem que país que era, o cara falando em outro idioma lá. Aí falava Messi, os meninos de brava e tal, a hora que falou Neymar, caía no chão e chorava. Então, assim, por mais que ele, né, na próxima Copa e tal, mas acredito que é o que você falou, Bruno, ele vai ter que ter um trabalho
muito forte ali de bastidores, psicologicamente ali para poder, sei lá, não sei se a palavra certa seria dar a volta por cima, né? Eu acho que tem que usar isso como um divisor de águas. Claro. Tem que ser um antes da Copa e outro depois da Copa. Reveu as atitudes. E esse questionamento, Vidal, não é nem só a imprensa internacional. Até mandei para o Gabriel aí, ficou esse papo que ele poderia ir para o Real Madrid, e o Real Madrid soltou uma nota oficial através do Facebook, dizendo que não tinha interesse na contratação do Neymar naquele momento, que tinha uma relação muito boa com o Paris Saint-Germain, e que se tivesse interesse, a primeira coisa que o Real faria era procurar o clube francês, mas que nesse momento não tinha o interesse em contratar o Neymar. E aí você entra nos mais de 100 mil comentários que tem lá, nossa, o torcedor espanhol falando um monte. Nós precisamos de jogador, não de um ator. A Televisa que tinha que estar atrás dele, porque é um grande ator. Enfim, ficou taxado já como um cara que faz cena. Complicado, né? Você vê lá algumas coisas também sobre alguns jogadores que foram muito bem na Copa e no final dele foi muito bem como ator, né? Então é o que você está falando. Vai ser difícil assim... Por exemplo, ele tem uma rejeição dos adversários. Só que se você for olhar bem todo o clube que ele passou, ele também tem uma certa rejeição dos companheiros de clube. Uhum. Né? Acho que o Rabiot falou já algumas coisas dele no próprio Paris Saint-Germain. No Barcelona ele já teve algumas discussões com alguns jogadores ali também. Então, assim, você vê que é uma coisa que é dele, né? Então, como eu citei, se de repente tivesse um cara vencedor como um Bernardinho que pudesse falar, ó, vou mostrar o caminho das pedras para você, vamos por aqui, você vai se dar bem, beleza. Porque assim, a minha maneira de ver, o próprio Tite passou a mão na cabeça dele. Claro. E o Tite era uma pessoa de extrema possibilidade, né, de falar, puxar ele aqui e falar, ó, vem cá, você está exagerando. E o Edu Gaspar também, depois, né? O Tite, se faz isso, não é nem ser cobrado. Com certeza, mas assim, não sei, é que assim, pra gente que está no meio de futebol, que gosta, tem muitas coisas no futebol a nível seleção que não vem para nós. É como uma situação de um clube. O que chega pro torcedor é 50% da realidade. Da realidade. Ainda mais hoje em dia, né? Do jeito que foi feita essa cobertura da seleção brasileira, com treinamentos fechados, com dias exatos para um ou dois da entrevista, é tudo muito pasteurizado, né? Eles entregam para a imprensa aquilo que eles querem, né? Eles blindam muito. Eles entrega só o que quer. Justamente isso, faz o que quer. Diferente de um clube aí que não tem esse potencial no corredor, tem um cara que você vai lá e pega a informação que você quer. Né? Mas seleção é difícil, tem coisa que não chega para nós. Então, por exemplo, assim, chega a ser inadmissível um treinador numa seleção ficar refém de um jogador. Porque, na verdade, é isso, né, Bruno? Isso é comum acontecer no Peru, que o Guerreiro é estrela, né? Sim, que volta que realmente você depende dele, né? Exatamente. Mas no Brasil... Mas vocês viram a atitude do treinador do Peru, né? Você viu, no primeiro jogo lá, ele deixou o Guerreiro de fora. Assim como da Colômbia, né? O James Rodrigues. O Tite tinha que ter deixado o Neymar de fora. Até porque ele vinha de lesão. Não está bem, não está 100%. Cara, se não está 100%, ele não convocou outro que está 100%? Não, pior que não. Não é verdade? Pior que não, é scout. Olha só a convocação dele. Exato, pior que no caso do Tite não estava 100% porque ele estava no campo, né, cara? Você que é do futebol, era atleta profissional e algumas seleções fazem isso, eu defendi isso, né? Falei na semana passada a teoria. Você envia uma lista para a FIFA de 30 nomes, certo? Por que você não trabalha os 30? Você não precisa dizer os 23 ainda. Por que você não trabalha esses 30, os 15 dias e depois você faz a dispensa? Se em uma semana tem um problema que nem o do Fred e está todo mundo treinando junto ainda, é muito mais natural a troca, você não tem medo de fazer corte. Com certeza, Gabriel. E a própria não pode ter medo de cortar um Dudu, né? Não pode ter medo de cortar jogador, cara. Que isso? Mas é por isso que eu estou falando, que tem coisa que vai muito mais além do que chega sem dúvida. Então, assim, não é possível uma seleção brasileira ir com 4, 5 caras que estavam machucados. Que não estão 100%, que não estão né? 100%. Gilberto, só sei que a partir de agora vai ser difícil para marcarem um pênalti no Neymar lá no Paris Saint-Germain. Vai ser difícil, viu? Ele conseguiu, manter as crianças da família, ele conseguiu jogar isso contra ele agora. Não tem mais aquela... Ele é o único brasileiro lá fora que levava o nome Brasil lá fora, né? Agora está levando como chicota. Pois é. Né? Deixa eu só fazer alguns rápidos registros aqui, 8 horas mais 24 minutos.
Estamos ao vivo pelo canal 24 da NET, aqui para Itu e mais 7 cidades, e ao vivo também através do Facebook, a rede social. Diego Aparecido está aqui já fazendo o registro dele, a Elaine lá em Porto Feliz acompanhando o nosso programa, Fernando Modena também já deixou o registro dele aqui através da página do Facebook, meu amigo Luciano Ribeiro, presidente do SECOM, vereador da Estância Turística aqui de Itu, está parabenizando pelo programa, desejando uma boa noite a todos, em especial para o Vidal, mestre do Juventus, ele diz aqui no recado dele, e para o batalhador Gilberto, que é o presidente do São Paulo, Luciano, desejando para vocês dois boa sorte na sequência aí do Campeonato Amador 2018. Célio Peixoto dos Santos, também em Porto Feliz, Jean Silva, Gabriel Paulo está te elogiando aqui, o pessoal está esperando a presença do Zironde aqui, todo mundo está com uma expectativa enorme, eu estou esperando o Zironde comentar, enfim. Jonas Gonçalves, Rodrigo João, Magrão do Faixa de Gaza também já está acompanhando o nosso programa, Fábio Prado, enfim, mande também a sua mensagem para facebook.com/canal Itu TV, interaja e participe conosco. O Aldon Aragão está aqui para cima, Juventus. A torcida do Juventus está enorme hoje aqui, viu, Vidal? Sem saber que eu viria, né? O pessoal espalha rapidinho pelo WhatsApp. A o Vidal vitória de tá ontem lá. faz isso, é o efeito do jogo de ontem. Isso aí pode ter certeza. Gabriel faz isso, né, Gabriel? Você chama um público aí. Não, a gente tem que, apesar de estar envolvido, né, tem que separar as coisas, né? O Grêmio perdeu, o Grêmio está fora, quem passou foi o Juventus, o Vidal fez uma partida espetacular, deu passe para os 2 gols, o São Paulo, para mim, agora é o maior favorito, então eu acho que a gente tem que prestigiar os que estão na sequência da competição, né? O Gabriel que senta aqui é o Gabriel comentarista, o Gabriel que está domingo lá no jogo é um outro Gabriel. Às vezes, a maioria das pessoas não conseguem separar isso, né? As pessoas não entendem isso, acham que sempre a gente fala como torcedor, etc. Mas a gente vai levando. Tá certo. Bom, grande assunto de hoje, sem dúvida nenhuma, é o Campeonato Amador 2018. Já temos os 4 semifinalistas da competição. Então nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência voltaremos trazendo os resultados deste último domingo, já projetando os próximos confrontos, enfim, falando bastante a respeito do Amador 2018. Não saia daí. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. SECOM Sindicato dos Comerciários, presente em 100 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o SECOM. A nossa força é contar com você, trabalhador. São 8 horas mais 29 minutos, estamos de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET, e ao vivo também através da rede social Facebook. A página da ITV é facebook.com/canal Itu TV. Vamos falar agora do Campeonato Amador 2018. Tivemos o encerramento das quartas neste último domingo e agora teremos a semifinal. Já conhecemos os 4 semifinalistas. Podemos já, Alberto, já pôr na tela, até para na sequência aqui os nossos convidados comentarem os resultados das partidas que foram realizadas neste último domingo. Vamos lá, Alberto. Tivemos um empate Faixa de Gaza 2,
Palestra 2, Gole 1, Pombal, Pedra Branca também 1. Depois o Gabriel fala nesse jogo também que teve confusão no final, enfim. São Paulo do Gilberto perdeu para o Santa Rita por 1-0, mas garantiu a classificação. E o Grêmio acabou perdendo para o Juventus por 2-0. Portanto, passaram Palestra, Gole, São Paulo e Juventus. Vamos começar aqui falando do jogo do Faixa de Gaza, que acabou empatando, Gabriel, com a equipe do Palestra. E o Magrão, que está aqui acompanhando o nosso programa, ele fez até uma postagem hoje no Facebook, com um gol da equipe do Faixa, que até aquele momento o time estava conseguindo se classificar, né? Até os 35 do segundo tempo, o Gilberto deve ter visto o segundo tempo. Lá. Eu vi o primeiro, eu desci para o Souza Lima, mas até os 35 do segundo tempo estava 2-0 para o Faixa de Gaza. Resultado que classificaria o Faixa de Gaza, mas nos últimos 10 minutos ali o Palestra empatou. Acho que fez um gol logo em seguida de ter tomado o primeiro, né? Chegou a empatar. Foi 2-0. Foi 2-0. Tava 2-0, daí foi 2-2. 2-1, foi empatou. Só que o Faixa perdeu muito gol. Cara, é triste, viu? Você vê 2-0 segurando, mas não dá. É complicado. O primeiro gol do Faixa estava impedido, mas o gol valeu. Não pediram o VAR? Bem na linha, no VAR dava impedimento. Mas o Faixa de Gaza fez um jogo muito competitivo, teve um bom ano, tinha uma boa equipe realmente. Tinha vantagem, eu achei, foi o que o Magrão falou hoje, o resultado do primeiro jogo pesou demais, né? Você tem a vantagem, você perde 3-1, reverteu muito grande a vantagem da Palestra. Acho que o resultado acaba sendo um pouco natural a classificação do Palestra aí. Bom, deixa eu só registrar mais uma vez aqui. Júnior 13 está falando, Gabriel, para você comentar o jogo com ele na rádio, que ele está com uma vaga lá, a partir de agora na semifinal. Grande Júnior 13, repórter fazendo a cobertura do Amador aqui de Itu. O Magrão está mandando um abraço para o Gilberto e para você também, Vidal, que ele denomina aqui como um cara espetacular do futebol amador de Itu. Marcos Renato Boni, do Palestra, está dizendo aqui, não sei não, mas acho que hoje vai ter recorde de audiência. O que é isso? É efeito Gabriel, isso aí, Vidal? Eu acho que é efeito Gabriel. Na verdade, assim, as pessoas, ao mesmo tempo que elas têm um sentimento pela pessoa, sei lá, se é contrário, não sei como funciona. Mas eu vejo, assim, que chega a ser até um carinho, cara. Não é possível isso, né? Não, porque, assim, eu vejo o Gabriel, por exemplo, na beira do campo, eu não vejo esse cara para ser malquisto, entendeu? Então, assim, é que, na verdade, o que aconteceu ontem, já não sei, já puxando um pouquinho para esse lado aí, o Grêmio tinha uma equipe muito forte. Muito forte. Então, até como todos já dariam como certo a classificação do Grêmio, na verdade. E o Juventus, até pelo ano que veio, né? Pelo campeonato que fez. Era o time a ser batido, Vidal. Era o time, né? Então, a maneira que foi, acho que a semana, eu não sou daqui, mas no clima que foi se colocado, até pelo primeiro resultado ter sido positivo para o Grêmio, entendeu? Acho que em relação a tudo isso. E aí eles vão na onde? Eles vão no comando. E aí quem estava no comando do Grêmio, a referência é o Gabriel. Então por isso que eu acho que tá desse jeito aí. Não, mas tá grande, a audiência tá grande hoje, mas mesmo, quando você vira, ser pedra é fácil, né? Quando você vira vidraça, que é mais. E aí tem que aceitar a bagunça, mas, Gilberto, tem que aceitar a zoeira. É muito da rivalidade isso aí, Um monte de meme. Mas eu acho que tá tranquilo. Eu vejo acompanhando vários grupos, eu acho que o pessoal tem que parar um pouco também. O campeonato não é só Grêmio, Juventus, e as outras equipes foram eliminadas também. Então, assim, o pessoal vira o foco só pro Grêmio. Eu acho que isso aí realmente para encher o Gabriel, perturbar você, Gabriel. Mas eu entendo. Os outros times também foi ninguém fala. A leitura que eu faço obviamente que iam fazer tudo isso no caso de uma eliminação do Grêmio, justamente pelo fato que o Vidal trouxe aqui. Um time muito forte, um time que nadou de braçada, é bem verdade, a fase de classificação, confirmou a classificação, acho que com 2 rodadas de antecedência, né, Gabriel? A classificação não, a primeira colocação. A primeira colocação garantida com 2 rodadas de antecedência, sem dúvida nenhuma, que era o time a ser batido. E aí acabou culminando, aí os deuses do futebol colocaram o Juventus em 8º, que é uma grande rivalidade, aqui uma grande tradição, um Grêmio e Juventus. E aí o Fador oitavo eliminar o líder e ser o Juventus, ser toda essa história, aí acaba gerando tudo isso aqui, o que é natural, né, Vidal? É normal, não tem como fugir disso. Na verdade, sim, o que tem que ter, o cuidado, é o respeito pelo ser humano.
Então, assim, quando tá nas brincadeiras, tá naquelas coisas de meme e tal, mas pô, você não pode esquecer que ali atrás tem um ser humano, que quem tá apitando o jogo é um ser humano que pode errar. Então, essas coisas no futebol, mesmo sendo amador, elas precisam ser respeitadas. Né? Outro dia eu estava no meio do jogo lá, falei uma coisa pro treinador, pro juiz. Vocês não vão ver eu gesticulando assim, mas eu falo no ouvido muito, eu jogo muito assim do lado do juiz. E acho que tinha no primeiro jogo contra o Grêmio. Acho que o jogador estava sangrando e tal, e eu falei para ele, porque a gente precisa, futebol a gente tem que usar da malícia de qualquer situação, né, Gabriel? E aí o menino estava sangrando e tal, e eu falei, olha, ele tem que trocar a camisa, porque se ele tivesse aquele tempo e tal, eu falei pra ele, isso aqui é amador, não sei. Eu falei, mesmo sendo amador, você tem que usar a regra, como se fosse profissional. Mas não tinha nem isso. Não tinha nem sujado a camisa, foi legal. Mas aquelas coisas de, sabe, pô, se ele vai procurar a camisa lá no vestiário, já demora a gente fica com a mais no campo, mas assim, então assim, o juiz, os profissionais, as pessoas que estão envolvidas, né, o próprio Magrão, que é, pô, cara bacana. Então, assim, essas pessoas se doam demais com o clube. O Paco, como o Zironde, o Altair, e o próprio Giba que está aqui com a gente, Alexandre. Então, essas pessoas, e os outros diretores também, né, do Pombal, e aí vai, o campeonato todo. Essas pessoas, elas se entregam. Alguns têm a comunidade, né, que é o do bairro e tal. Só que são seres humanos. Então, e a gente não pode depositar, por exemplo, só na conta do Gabriel, um exemplo. Só na conta do Giba, a hora que perdeu. Só na conta do Altair ou do Zironde. Entendeu? Então, tem tudo uma situação por trás. E essa situação do ser humano, que é uma coisa que eu gostaria de tocar aqui, eu adoro muito esse campeonato. Né? A gente até brinca, o Giba até brinca, pô, quando você vai parar? Eu falo, faz 4 anos que eu estou tentando parar, não consigo. A primeira vez, meu filho falou, não, pai, não para não, que não sei o que e tal. E a família nossa, em casa, a gente gosta de vir para cá. Né? Eu gosto de vir para cá porque aqui eu vejo um respeito muito grande em relação à minha pessoa. Então, assim, eu me satisfaço vindo aqui, porque o próprio Chicão, que era do São Raimundo, essas pessoas assim, um exemplo, vai pro pau, vai pra briga, mas sempre me respeitaram. Então, assim, eu consigo vir para Itu e ter uma satisfação próxima do que quando eu jogava profissionalmente. E quando eu venho para cá, quando eu venho participar de um jogo, de um campeonato, eu venho para fazer amizade. É uma coisa que eu acho que eu já devo ter citado aqui da vez que eu estive aqui. Eu acho, cara, de uma situação tão ruim, o cara passar a semana toda, né, na expectativa de fazer uma partida e de jogar, e que seja umas quartas, e o cara ir lá e em 15 minutos, meia hora que foi, expulso. Mas é que você, Vidal, como atleta, amador aqui tu agora, você é um cara que respeita todo mundo. Então você consegue ganhar o carinho das pessoas por causa do teu respeito. Não importa qual é a equipe que você vai jogar contra. Giba, é porque eu não vejo diferença, sempre, cara. Então, eu não sou diferente nem todos de nenhum. pensam como você. Hoje, por exemplo, assim. Hoje eu estou no Juventus disputando um amador e o cara que está lá no Pedra Branca, que está lá no Jardim Europa, é a mesma coisa que eu. Nós estamos disputando o mesmo campeonato, não é? Então, assim, eu vejo um juiz, alguma coisa, bandeirinha e tal, a gente fala ali no momento que... Mas eles também erram também. E como eu também erro, como o Gabriel, o Giba também erra, a gente, né? Então, assim, a preocupação nossa, gente, que, né, até aproveitando a audiência aí, o campeonato de Itu ele já é muito forte. É um dos melhores campeonatos que a gente tem na região. E ainda dá para melhorar. Né? Sei que é um ponto, não sei se você espera você falar, eu posso falar. Pode falar. Né? Até do ponto lá da situação da briga, que aconteceu no prédio, né, antes da gente ali, é uma situação que a gente não pode deixar acontecer, porque isso mancha o campeonato. Porque vem jogadores de fora, que nem no meu caso, eu venho, um ex-jogador, você vê um ex-jogador em outras equipes e tal, isso vem para engrandecer o campeonato. Deixa bonito. E o campeonato ele fica competitivo. Se você for pegar o próprio faixa de Gaza do Magrão, eu estou aqui há 4, 5 anos, né, Giba? Acho que disputando mais ou menos, né? Pô, eu vejo faixa de 4, 5 anos para trás para hoje, o investimento que eles também correm atrás para fazer, pô, isso é por quê? Porque o campeonato ficou competitivo. Eles também se deram conta, pô, se vem da segunda ou daquela... a primeira divisão, ou que a gente chama. Ele vai bater e vai descer, porque é competitivo aqui. Né? Como aconteceu com o time lá que soltou... Galoucos, né? Então, mas isso é para engrandecer o campeonato.
E esse tipo de situação, elas não podem acontecer. Então, eu até peguei o Chicão uma vez e falei, Chicão, cara, o único time que me tirou do sério aqui em Tu foi o seu time, cara. Porque o que o seu time fez no ano que vocês foram campeão. Porque eles tiraram a gente. Foi no jogo que o cara que apitou ontem estava apitando. Então, mas aí, o que eles fizeram foi... Então, isso não pode acontecer. Então, assim, o que a gente tem que ter, além de tudo, que é o respeito pelo ser humano, aquelas coisas tudo, a gente fazer com que aquilo que nós estamos disputando, o campeonato com que a gente está disputando, fique cada vez melhor, cada vez mais competitivo, entendeu? E para isso a gente precisa olhar para o ser humano. A gente sabe, Giba, que as arbitragens, às vezes ela não é tendenciosa, ela é despreparada mesmo, ela é despreparada. E de repente vai acontecer um erro pro lado do Gabriel, vai acontecer um para mim, mas eu percebo assim, não vejo isso. Por exemplo, quando aconteceu aquilo lá do São Raimundo, do Chicão, cara, eu falei, não, mentira, não vem mais. Porque eu estava vindo para cá porque aqui tinha qualidade, tinha aquela coisa do melhor campeonato que eu já tinha disputado na região. Aí a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, pô, então não. Se perguntar ao pessoal do Juventus, foi um campeonato que não foi o fato de ter saído, foi a maneira. Mas eu vou pegar a brecha sua, que eu tenho acompanhado bastante, eu tenho batido muito, inclusive eu não sou muito bem visto na liga por causa disso daí. Realmente, o campeonato de Tu é um dos melhores mesmo. Mas a manutenção, a questão de arbitragem, está muito complicado, Vidal. De 2 anos para cá, o Gabriel está aqui, ele vai ver que realmente esse exagero de reclamação são todos, não é só São Paulo, Grêmio, é todos. E eles relatam a você por qualquer coisa. Eu tenho um áudio que eu mandei para o Domário, esse fato que aconteceu, eu já tinha visto isso aí há 15 dias atrás. E eu mandei um áudio para o Domário, está gravado, avisando ele do que ia acontecer e joguei para cima da responsabilidade, porque se é ele o responsável, alguma coisa tem que ser feita. Sim, só que assim, eles não levam a sério. Se eu sou árbitro, eu não faço um jogo se não tem segurança, eu não faço. Né? Porque você sabe, né? O amador, ele tem que ter a segurança conforme determina o regulamento. E não tem. Então, o dia que acontecer uma tragédia dentro de campo, quem vai se responsabilizar? Poderia ter acontecido. Né? E aí, quem é o culpado? É o árbitro? É os 2 times? Ou é o organizador do campeonato? Esse é um assunto que tem que ser discutido, né? Pegar o gancho da arbitragem do Gilberto, e aí eu acho que até muitas vezes a gente também, ontem eu falei isso com o Zironde, a gente também atrapalha muito a arbitragem, né? A gente, do lado de fora, acaba atrapalhando um pouco a arbitragem. De dentro também. De dentro também, né? Você vai reclamar pro cara. De dentro também a gente atrapalha. Mas o que eu acho que aconteceu, porque por muitos anos a gente tem falou-se muito bem da arbitragem aqui em Tu, né? Nos últimos 2 anos houve uma queda. Eu acho que, assim, dos anos que eu estou no Amador, esse ano, para mim, é o ano que a arbitragem... Ah, você também acha? Então, ninguém vai falar que eu estou falando isso porque eu caí fora, hein? Não. Tá? É o pior. Para mim, é o pior também. Só que eu acho que isso é natural do tempo que esse grupo de árbitros apita em Itu. Pensei isso hoje. Está no momento de mudar. Está no momento de mudar porque o cara é íntimo do Vidal, o cara me conhece pelo nome, conhece o Gilberto, você chama o cara pelo nome, o tempo todo é a mesma arbitragem, então você pega 5 jogos com o Giroto, 4 com o Gomes, aí você pega mais 3 com o Murilo, outro com o Fabiano, com o Donizete, você sabe todo mundo quem é quem. E aí você cria uma intimidade, o negócio não caminha. E aí eu acho que essa questão da arbitragem realmente chegou o momento da gente repensar. Fazer uma troca, dar uma renovada. Bom, Benedito Azevedo, o Dito do Palestra, está acompanhando também o nosso programa. Um abraço para você, Dito. A máquina está fatiando a mortadela, hein? Cezinha Silveira, está aqui, grandes amigos, está citando o Cezinha. Fernando Modena, elogiando aqui o trabalho do Faixa de Gaza. Falamos do trabalho, o Vidal até exaltou aqui o trabalho do Faixa de Gaza, comandado pelo Magrão. Gabriel Paulo, está elogiando você, Vidal. Está falando que você é monstro, realmente, joga demais. Rodrigo João, está te perguntando. Pergunta aí pro Vidal, quem era o Ferrugem na infância? Esse aí deve ser amigo meu da infância. Tá mandando aqui um abração para você. Sabe disso. Santo Lourdes Brits. Santo Brits, né, Gabriel? Ele é de Mairim, que acompanha não só o programa, como vem aqui em Itu. Vem. Né, acompanhar o jogo. Torce pro Grêmio, né? Até teve um cara. Ele sempre elogia você. Teve um cara que falou assim: esse é o Mick Jagger. Mas deu é um azar muito pra você. carinhoso. Gente boa demais, está sempre acompanhando o nosso programa. Abração para você, viu, Santo? Enfim, a galera toda interagindo demais aqui hoje, Vidal. Fábio Braga,
né, que é do Gole, que inclusive conseguiu a classificação para a sequência do campeonato. Abração para o Fábio Braga, esteve recentemente participando aqui do ITV Futebol Clube. Elton Ferreira, Adriano Teixeira, está mandando um abração aqui para o Vidal. Diego Aparecido continua na espera aqui do Zironde para comentar com a gente. Lucas Ambrósio, Wanderson Felipe, Jorge Antônio Buzo. Tá aqui, vamos faixa de Gaza, caímos em pé com honra. E foi realmente, né, Gabriel? Foi, fez um jogo de igual para igual, fez uma boa campanha. A Lê Almeida na torcida do Grêmio, Reginaldo Souza falando que o Juventus é gigante. Enfim, são muitos os comentários na noite desta segunda-feira. Muito obrigado a você que está acompanhando esta edição do ITV Futebol Clube. Pode mandar a sua mensagem aí para a gente, mande o seu comentário através do facebook.com/canal ITUTV. A gente falou bastante dessa confusão, que é lamentável, né? Citamos aqui alguns exemplos de forma rápida, mas a confusão, só para quem nos acompanha ficar ciente, foi no jogo entre Gole e Pombal Pedra Branca, né, Gabriel? E o que acabou originando essa confusão? Até teve gente que acabou citando que torcedor invadiu com um pedaço de pau, capacete, para pegar quem? A arbitragem ou os jogadores do Gole? O que aconteceu? Você tem de informação? O Gilberto pode até me corrigir se ele souber de alguma coisa e eu falar alguma coisa diferente. Um dos pontos foi a questão da arbitragem. Teve realmente um lance, o Elton assumiu depois, o Elton optou antes, errou no lance realmente, o Munhoz domina a bola no peito, sai de frente com o goleiro, ele volta e dá falta no Munhoz. Vantagem clara, chance clara de gol pro Pedra Branca Pombal. O árbitro realmente errou, então depois do jogo um dos motivos foi a questão relacionada à arbitragem, houve agressão inclusive, e aí foi se sucedendo os fatos. O outro ponto foi em relação ao Cebola, que inclusive jogou com o Vidal no Juventus. O pessoal do Pedra Branca Pombal alega que, não sei se houve uma provocação, algum tipo disso, e aí houve um corre-corre depois do jogo. O pessoal entrou realmente com um pedaço de pau, tentaram agredir o menino, mas no fim das contas a turma do deixa disso, deu uma separada, conseguiram acalmar os ânimos ali, mas houve realmente invasão de campo. Infelizmente, né, não é o que a gente espera. Vamos esperar aí as medidas que serão tomadas. É difícil a gente apontar, né, o que houve, principalmente eu que não estava lá, mas a gente escuta muito. Segundo os comentários, houve muita provocação durante a semana, que eu não sei se confere, mas se houve algumas provocações por parte do pessoal do Gole. Eu não posso afirmar, porque eu nem conheço, nem sei quem é o pessoal do Gole. E isso daí foi o que gerou tanto que acho que a confusão foi com o Cebola. Com o Cebola e com o rapaz lá, o Caju. Né? Não sei, parece que teve gesto no jogo. Também não posso afirmar que eu não estava lá, deixar bem claro, né? Que depois vão vir me marretando, né, Vidal? Sim. Tudo que a gente está falando por algo que não foi a gente que passou. A gente viu depois do jogo, eu vi, o Vidal viu. Foi isso que a gente viu, né, Vidal? Eu já tive na arquibancada como torcedor e falo para você. Não estou aqui acusando o jogador de ninguém, mas sempre tem uns ou outros que já aconteceu no passado de provocar a torcida. E isso daí é complicado. Né? Eu não estou falando que o Cebola fez isso, que eu não estava lá, porque o pessoal do Gole fez isso. Mas, né, Vidal, você pode falar muito bem sobre isso aí, que existe algum jogador ou outro que não tem Vidal, assim, o Gilberto e Vidal, acho que o que tem que ficar bem claro é que por mais que isso aconteça, que acaba fervendo ali o clima, deixa o clima quente e tal, acho que nada justifica, né? Invadir gramado para agredir esse ou aquele. Nem deve, né? Nem deve. É verdade. É isso que eu estou falando, né? Na verdade, acaba manchando, né, o campeonato. E a própria equipe, né? Porque, quer queira, quer não, foi o Pedra Branca, né? O torcedor dele que invadiu. O ruim que eu acho é a questão de patrocínio, Vidal. Você sabe disso, que nós mesmo temos alguns patrocinadores que ajudam a gente, porque a gente evita esse tipo de coisa. E às vezes o próprio time, eu admiro muito o pessoal do Pombal, cara. É um time que tem tudo para crescer, porque tem estrutura, tem torcida, tem o pessoal lá por detrás que corre atrás, que faz os corre, assim como o Faixa, você falou. Então, se eles colocar o pé no chão e usar a cabeça, é um time para daqui 3, 4 anos ser imbatível, porque eles têm apoio, viu? Eu acho que tá bom, Bruno. Acho que o assunto é isso aí, não. Com relação a isso aí, claro, tem que registrar e tem que lamentar, né? Porque é lamentável esse tipo de situação. Então, teve o jogo do Gole, acabou com o Pombal Pedra Branca e a classificação do Gole confirmada para a semifinal. No outro jogo, Juventus venceu o Grêmio por 2-0. Tem até uma pergunta aqui do Jefferson Zóio para você, Vidal. O que você achou desse jogo, né? Que é um adversário certamente muito forte. O Grêmio, um jogo muito complexo. Ele queria a sua análise
desta vitória do Juventus 2-0 diante do Grêmio? Na verdade, na minha opinião, as coisas que aconteceu para nós, a classificação ela começou a se desenhar, a gente para hoje, né, Gabriel, e com mais calma a gente começa a pensar nos fatos. O primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 1-0, foi um jogo parelho, chance para as duas equipes, a gente podia ter saído vitorioso também, que seria um resultado normal. E nesse jogo, nós sentimos que a gente precisava segurar, principalmente para não levar gol, né? E a partir do decorrer da partida, até a maneira com que a gente entrou jogando, a gente entrou realmente para ir para cima, com a entrada do Portuga, com a entrada do Thiago Gentil, e a gente tentava ali fazer o primeiro gol no primeiro tempo, e a gente não conseguiu, até pela forte equipe do Grêmio. Quando nós voltamos para o intervalo, a gente sabia que a gente não podia falhar, e a gente tinha que ser cirúrgico, fazer os gols no momento certo, né, para que também a gente não viesse sofrer uma pressão, porque por que eu estou falando as coisas vindo no tempo certo? Porque se a gente sair vitorioso do primeiro jogo, a equipe do Grêmio teria que vir mais para cima nesse jogo, coisa que nós, como jogadores, achamos que eles não vieram. Eles respeitaram demais e jogaram com o resultado na mão. A nossa equipe, ela é uma equipe que, fica até ruim eu falar, né? Mas eu sou o que puxa isso. A nossa equipe envelheceu. Né? Se você pegar a idade da nossa equipe, a nossa equipe envelheceu. Se você pegar eu, Thiago Gentil, se a gente jogar os dois no meio, a gente não marca ninguém. Até pela idade nossa e característica também. É mais jovem. É mais jovem. A equipe do Grêmio, ela tinha o time titular que estava jogando, ele tinha mais um time no banco de qualidade. Então, assim, a nossa preocupação também era com o segundo tempo. Quando nós conversamos com o Paulo, o Zironde e o Altair, a nossa preocupação principalmente era no segundo tempo. Até porque o Jeremias, o nosso zagueiro, conhece a maioria dos meninos que vieram de São Paulo. Então, eles falaram assim, cuidado que o segundo tempo a gente precisa jogar também. Não adianta a gente jogar só o primeiro. E aí nós conseguimos fazer o gol aos 19, né? 20, 19 do primeiro tempo. E conseguimos segurar o resultado. Foi por conta disso que você estava escalado para o início do jogo e acabou mudando ali minutos antes? Não, porque o Português chegou atrasado, não foi? Isso. E ele ia ficar porque o Júnior 13 está perguntando isso aqui, inclusive, quer saber o que houve, né? Porque você estava escalado. Não, ele chegou atrasado, assim, aconteceu que o Português ia chegar atrasado, a gente já sabia. E precisou passar a escalação. Certo. Aí, olha como que as coisas foram dando certo pra gente. Até a briga, a confusão deu certo, porque atrasou o início do jogo. É isso. E aí eu ia entrar jogando junto com o Thiago. Quando o Portuga chegou, a escalação já tinha sido feita. Aí nós se reunimos ali, eu, Paulo, Zironde e Altair, e aí eu falei assim, coloca o Portuga para jogar, porque eu e o Thiago, a gente não vai marcar ninguém. Nós vamos perder o meio campo. Aí eles falaram, não, mas aí de repente a gente precisa do Portuga pro segundo tempo. Só que a gente não sabia como que o Thiago estava fisicamente também. Então, assim, a gente podia entrar com o Thiago, guardar o Thiago pro segundo tempo e acontecer o que aconteceu de 15 minutos ele sentir, nós perdemos um cara que era a referência. Então eu falei, deixa eu ficar, até fiz uma brincadeira com os amigos, com o Valdinho, com o Jeco, o pessoal que está no banco, no Diego. Falei, deixa eu ficar no banco, porque depois do segundo tempo a gente ataca é descida, né? Que lá pro vestiário dá a impressão que é descida. E para nós que tem um pouquinho mais de idade e dificuldade de jogar, então até falei brincando. E aí foi o que aconteceu, aí eu fui pro banco, fiquei no banco, e só que assim, ontem a nossa equipe, eu particularmente, eu acho que foi uma das melhores partidas que nós fizemos. Perfeito. Foi a melhor, né? Foi a melhor. Do ano foi a melhor, mas por quê? Porque a gente sabia do grau de dificuldade que a gente tinha. Então, assim, a comemoração nossa até foi uma coisa além do que é normal, porque nós realmente ganhamos de uma equipe que a gente tinha como certa realmente chegar no título. Porque era a do Grêmio, até com o menino dentro do campo, eu falei, só que tinha um detalhe, né, que eu falei para os meninos, falei, no primeiro jogo, a sua equipe é muito forte, cara. Só que vocês não estão entrosados. E aí, se você pega, um para de correr, se outro gritar, outro para de correr, e aí a gente começou a detectar os pontos falhos na equipe do Grêmio também. A nossa equipe não era uma equipe entrosada, porque a gente não estava desde o início do campeonato. Nós tivemos dificuldade esse ano. E até financeira, né Giba, até para falar nessa parte. No jogo nosso lá, também vocês jogaram bem também. Né? Mas eu não estava, né? Ah, não, eu estava. Vocês jogaram muito no jogo lá. Mas foi bem. E falaram que disse que foi jogo combinado. Sim, então, é isso que eu falo. Dentro do jogo, a gente que é jogador, a gente conversa um com o outro e tal.
A gente até brinca, falei, pô, deixa aí e tal. Os caras falaram, se a gente tirar você é um a menos, vocês é um a menos que a gente tem lá pra frente. É que o goleiro soltou a bola e falaram que, entendeu? Então, falaram pra mim mas não foi. Que realmente acharam que foi um jogo que foi entregue. Tanto é que foi o gol, foi no finalzinho do jogo. Então, vocês quase viram ainda com a bola na trave. Sim. Então, assim, ontem a gente, foi o jogo que a gente tinha que né, o famoso da vida, né? Mas é pisar em casca de ovos também, porque a equipe é muito forte. Eu achei Gabriel, sua análise agora do jogo, né? Temos mais 5 minutos de programa, o Gilberto ainda vai falar do jogo do São Paulo, mas acho que o termo que o Vidal usou aqui, de cirúrgico, foi um termo que você usou também, né? Foi um jogo muito de intermediária, né, Vidal? Um jogo muito disputado no meio de campo, as duas o lateral direito nosso ataca demais, o esquerdo deles também demais, então bateram muito, ali nada quase se criou dos dois lados, né? O Rafael e o Caio. Tiveram muita chance, né? E o jogo muito de entrada da área. O Rodrigo não fez nenhuma defesa. As 2 vezes que eles chegaram, eles tiveram a competência de fazer o gol. Sim. Até tentei lembrar de alguma defesa do Rodrigo, não lembrei, mas foi um gol de escanteio. A gente não tomou o campeonato inteiro. O primeiro gol de escanteio que a gente tomou. As coisas quando não são para ser, não tem jeito, né? Que eu tô falando. Não tomamos um gol de escanteio no campeonato, toma num jogo desse e depois no bate-rebate que a bola sobrou pro Vidal. O Vidal também achou o Aldinho ali de frente pro gol e foram as 2 chances claras que eles tiveram e aproveitaram muito bem, né? Coisas do futebol, né, que realmente acontecem. Aproveitar aqui e fazer a pergunta pro Giba, né, para falar, Gilberto aqui, para falar a respeito da derrota. O São Paulo acabou perdendo, né, para a equipe do Santa Rita e mesmo assim conseguiu garantir a classificação pelo resultado que fez no primeiro jogo. Aproveitar, viu, Gilberto? Você pode responder para o Luiz Miller, que está te mandando um grande abraço aqui acompanhando, e também para o Márcio Machado, que está acompanhando através do Facebook. Olha, foi um jogo típico, assim, se tivesse jogando até hoje, era 1-0 para os caras, ou até mais. Nosso time não jogou bem, teve só 2 desfalques só mesmo. Muitos alegam que o campo não está muito bom, mas não está bom para os 2 times, né? Então isso aí é desculpa. Tá bom. Os dois, né? Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém, então eu acho que o time do São Paulo ele tem a melhorar daqui para frente, porque deu uma caída, mas nas últimas 2 rodadas, 3 rodadas já estava tudo decidido já, né? Mas assim, eu fiquei triste, Gabriel, porque eu tenho 2 títulos no Amador e eu queria chegar na final contra o Grêmio. Porque se eu vou contra o Grêmio, igual o São Paulo não consegue ganhar do Juventus, mas vamos ganhar esse ano. Viu? Se a gente for, claro, tem 2 jogos aí. Os 2 títulos que nós temos, nós fomos campeões em cima do Grêmio. E se nós chegássemos na final São Paulo e Grêmio, eu já ia falar, eu já zoei com o Paco sobre isso daí. Brincadeira. Não, eu não fico bravo. Então assim, vamos ter um jogo difícil aí contra o Gole, que é uma forte equipe, como também o Juventus com o Palestra. Então assim, eu até falei no grupo ontem, entenderam errado, eu falei que desses 4, qualquer um pode ser campeão. Claro. Então tem umas pessoas que entenderam errado lá, mas não vou entrar em detalhes. Mas vamos tentar fazer um bom jogo aí, né, Vidal? Independente de quem seja campeão, acho que o importante é agradecer o campeonato, né? E que todo mundo saia bem, que não tenha briga, não tenha nada, e vamos, vida que segue. Deixa eu só pedir... Só para estudar o tempo. Não, faltam 2 minutos. Calma aí, vamos pôr na tela aqui para confirmar, Gabriel. Rapidinho. Só para o Alberto colocar na tela o slide de como ficou aí os jogos. Então, domingo, a partir das 8h45 da manhã, já no Novelli Júnior, né, Gabriel? Não saiu a ordem, mas teoricamente, pelo que tem vendo feito, São Paulo tem a melhor campanha acumulada agora, deve fazer o jogo das 8h45. O Gole vai enfrentar o São Paulo e o Juventus vai enfrentar a equipe do Palestra. Vidal, antes da gente encerrar, você está com... na verdade... Trouxe 2 camisas, né? Essa, uma infantil aqui, tem uma outra camiseta, e aí, no decorrer da semana, a gente divulga aí como vai fazer o sorteio. O Vidal sempre trazendo brindes aqui para o ITV Futebol Clube. Até te deixar contigo aí. Na verdade, hoje eu faço parte da captação do Show de bola, né? Da base. Bonita camisa do Fluminense. E aí, essa criança, se alguém aí tiver as crianças aí, né, entrarem em contato com vocês aí. Eu tenho 2. Umas coisas aí. O Gabriel já quer levar. Tá aí de presente para vocês aí. Tá certo. Então, no decorrer da semana, a gente anuncia aqui como vai fazer o sorteio. Tem uma outra camisa também, né? Tem uma camisa que é daquela marca, né? Da DIF. Aquela lá eu ganhei já. Já, né? Já. Hoje. Enfim, a gente anuncia para fazer o sorteio. Vidal, queria agradecer mais uma vez a sua presença brilhantando aqui o nosso programa. Grande audiência na noite dessa segunda-feira. Acho que não foi por causa de mim, né? Foi sempre por causa do Gabriel hoje. Mas eu que agradeço o convite, Gabriel.
Agradeço, cara, imensamente o carinho de todos aqui em Jundiaí. Aqui eu sou muito bem recebido, me sinto em casa. Adoro de paixão mesmo estar disputando o campeonato aqui. E acho que o ano que vem eu devo ir pro veterano, viu, Giba? Acho que eu não vou mais. Mas um abraço, um beijo no coração de todos. Família Juve aí, todo mundo aí de coração. E, como o Giba disse, para quem for dos 4 aí, tá em boas mãos. Giba, obrigado pela sua presença e boa sorte. Primeiramente, eu quero agradecer aí de coração aí o Gordão da Sorocaba. Eu não posso esquecer que é uma pessoa que me ajudou bastante esse ano aí também. O Ricardo Ling aí como treinador vem fazendo um bom trabalho dentro de São Paulo. E o pessoal da IKS lá, o Chico que vem ajudando nós aí, porque eu sozinho não vou em lugar nenhum. Então assim, a gente tem o apoio dessas pessoas e tem que valorizar elas. Porque o São Paulo hoje não é eu, o São Paulo é aquele que está por detrás de mim que me dá apoio. E agradecer vocês aí que vêm dando apoio, né? Muito bacana o programa de vocês, isso é muito importante para o futebol amador de Itu. Gabriel Campregueri, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso ITV Futebol Clube. Ô Bruno, os caras fizeram um bolão pra saber se eu vinha no programa. Tá de sacanagem comigo, né? Tá louco. Eu tenho medo por causa disso, cara. Não, futebol é... Pra mim, os caras perguntaram o que aconteceu, eu respondi pra você. Pra mim, ainda, eu não entendi ainda. Pra mim, é inexplicável. Ainda num jogo muito igual, pra mim, um jogo equilibrado. O tempo todo, eles aproveitaram as 2 chances que tiveram, mas isso... É uma grande equipe também. Ontem, muito triste. Hoje, erguei a cabeça, tocar a vida... 2019 está aí, vão ter grandes confrontos, o time vai estar forte de novo e é um novo campeonato. Um dia depois do amanhã, né? Tem jeito. Tá certo. Aí é a palavra do Gabriel Campregueri. Fala, Vidal, rapidinho. Um abraço pro Luciano, claro. Da Secom, porque é um cara que tem me ajudado muito em alguns projetos extra-campo, essas coisas que eu tenho feito. E já que ele está na audiência também, não posso deixar de aproveitar a oportunidade e deixar um abraço aqui pro Luciano. Que 2 projetos aí que eu precisei dele, ele se prontificou a fazer, independente de qualquer coisa, abriu as portas da empresa dele para mim. Maravilha, até o Luciano Ribeiro, presidente do SECOM, vereador aqui de Itu, sempre na audiência do nosso programa e sempre trabalhando pelo esporte de toda a região. Um abração para o Gordão, que o Gilberto citou também, eu não lembro se eu citei aqui o Gordão, mas ele esteve acompanhando o nosso programa, mandou aqui um comentário. 9 horas em ponto, um forte abraço para você que nos acompanhou e até a próxima semana. ITV Futebol Clube. Oferecimento. Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. E Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.